Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é onde eu posso colar adesivos de propaganda eleitoral, onde eu posso colocar propaganda eleitoral. A legislação eleitoral, ela mudou muito de uns anos para cá. Então nós tivemos uma reforma lá em 2015 que tirou diversas formas de propaganda que antes era permitida e depois passou a não ser mais permitida. Então quem é mais antigo e se lembra que há alguns anos nós podíamos pintar muros, pintar palanques de cerca, pintar tapumes, paredes, isso não é mais permitido hoje. Hoje nós temos uma legislação muito restrita em relação à propaganda eleitoral, mas vocês verão nesse vídeo que ainda é possível ter propaganda eleitoral em muitos lugares. Então, para começar, onde eu posso colar propaganda eleitoral? Primeiro, a propaganda eleitoral ela é proibida em bens particulares e em bens públicos, salvo, a legislação diz dessa forma, salvo bandeiras ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhe o bom andamento do trânsito e de pessoas. Outra exceção é a permissão de colocar adesivos em caminhões, carros, motos, bicicletas e também janelas residenciais. Só que nós temos uma regra. Essa propaganda eleitoral, ela não pode ultrapassar meio metro quadrado. No caso das bandeiras, a gente tem uma elasticidade maior em relação a esse tamanho, porque a legislação não traz especificamente o tamanho. Mas a gente sempre orienta que não se faça propagandas muito grandes, inclusive em relação a bandeiras, porque a isso feriria outra norma, que é em relação não ao tamanho, mas em relação ao bom andamento do trânsito e das pessoas, a depender do local que você colocar. Quando a gente tem essa proibição de colocar propaganda eleitoral em bens públicos, aqui se encaixa inclusive o uso das bandeiras. Embora elas sejam permitidas ao longo das vias públicas, porque assim está prevista na lei, também há uma proibição de que não pode colocar bandeiras nem em jardins e nem em praças públicas. Então há entendimentos, inclusive aqui no estado de Rondônia, a gente tem entendimento de alguns juízes em eleições de que locais que tinham árvore, plantas, flores, mesmo que no canteiro central era considerado como jardim. Mas a legislação diz que pode ser colocadas as bandeiras ao longo das vias públicas, leia-se canteiros centrais. Então, como nós temos essa previsão legal de onde pode colocar adesivos e propaganda eleitoral, a gente também tem essas proibições. Como eu disse antes, era permitido, mas hoje não é mais colar propagandas em muros, em portões, em tapumes, em cercas, não pode mais. Então, isso é proibido. A gente tem que sempre lembrar que a legislação traz de forma expressa onde pode colar propaganda na campanha eleitoral. Quando nós falamos de propaganda proibida em bens públicos, a proibição ela se dá em relação a, por exemplo, inclui-se postes de energia elétrica, sinais de trânsito, pontes, viadutos, paradas de ônibus e árvores. Então, tudo aquilo que é de bem público não pode ser colada propaganda eleitoral. E nesse caso, nós temos a previsão legal lá na Lei das Eleições de que, caso a pessoa descumpra essa legislação, a multa será entre 2 e 8 mil reais. Então, colar propaganda eleitoral em bens públicos dá uma multa de 2 a 8 mil reais. Tome cuidado com isso, hein? Também a legislação, ela proíbe que seja feita propaganda eleitoral, que seja colado adesivo ou outro tipo de material em bens de uso comum. Isso é diferente do bem particular e também é diferente do bem público. O que é esse bem de uso comum? O bem de uso comum são aqueles considerados que as pessoas têm acesso, embora são bens particulares, mas são bens de grande movimentação. Então, por exemplo, clubes, lojas, centros comerciais, igrejas, ginásios, estádios, mesmo que seja de propriedade privada, como há uma grande circulação de pessoas, também é considerado como bem de uso comum. Então, uma loja, por exemplo, um comércio, primeiro porque é empresa privada, mas não pode fazer propaganda eleitoral. A legislação eleitoral ela também traz uma possibilidade para que os candidatos possam distribuir o seu material. Então, além de a pessoa poder ir na casa das pessoas, fazer a visita, levar esse material, ela também pode distribuir. Então, aqui é uma forma de colocar o seu material à disposição das pessoas e a legislação ela permite a colocação de mesas para distribuição de materiais de campanha ao longo das vias públicas. Então, pode-se colocar uma mesa em uma calçada para distribuir material de campanha, desde que isso não dificulte
o bom andamento das pessoas. Inclusive, a jurisprudência também já diz que essas mesas elas não podem atrapalhar o andamento das pessoas que tenham necessidades especiais, como cadeirantes, por exemplo. Então, posso colocar uma mesa para distribuição de material, mas eu tenho que ter cuidado em relação a não atrapalhar o fluxo das pessoas nas calçadas e também não atrapalhar o fluxo de pessoas, não impedir que pessoas que tenham necessidades especiais possam transitar por aqueles lugares. E quando eu falo para vocês que nós temos essa possibilidade de colar adesivos em veículos, você que já me segue aqui há um tempo já deve ter me visto falar sobre o como colar esses adesivos em veículos. Mas não custa lembrar porque eu vejo as pessoas errando muito em relação a isso. Então você pode colar um adesivo no seu carro, mas a propaganda de forma visual para o eleitor ela não pode ultrapassar meio metro quadrado. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas quando mandam fazer a sua propaganda eleitoral, salvo raríssimas exceções, elas já mandam fazer dentro do que a legislação permite. Primeiro, porque as gráficas já sabem desse regramento e segundo, porque estão assessoradas por uma advocacia especializada e que sabe sobre direito eleitoral e o que prevê a legislação eleitoral. No entanto, o que acontece é, as pessoas entregam esse material para terceiros e esses terceiros que não sabem da regra eleitoral acabam fazendo sobreposição de material ou plotando veículos. Primeiro, plotar o veículo com a propaganda eleitoral é proibido. E também eu não posso fazer sobreposição de material porque isso caracteriza um efeito outdoor. O que é o efeito outdoor em veículos? A legislação eleitoral ela diz que a propaganda eleitoral ela não pode ultrapassar meio metro quadrado. A jurisprudência já entende que esse ultrapassar meio metro quadrado tem que ser a forma que o eleitor está vendo essa propaganda eleitoral. Então, o que a gente orienta é que em cada lado do veículo o candidato ele colhe somente algo que tenha até meio metro quadrado. Porque se houver a justa posição desse material, pode ser considerado um efeito outdoor. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Você pode adesivar o seu veículo, você pode adesivar o veículo de outras pessoas se você é candidato ou candidata, mas tome cuidado em relação a isso. E aí vocês me perguntam, Sueli, eu vi uma irregularidade dessa na rua, o que eu faço? Pois bem, isso é muito importante. A população, em geral, ela contribui muito para que o processo democrático aconteça da melhor forma. Então, se você viu alguma irregularidade, baixe o aplicativo chamado Pardal. Vou deixar o link aqui para vocês. É um aplicativo da Justiça Eleitoral que você entra, faz o seu cadastro e se você ver alguma irregularidade dessas que eu falei aqui nesse vídeo, você tira uma foto ou faz um vídeo, entra no aplicativo Pardal e denuncia que a Justiça Eleitoral vai analisar e se realmente estiver contrária à legislação, vai determinar que essa pessoa retire essa propaganda eleitoral. Você não paga nada para ter esse aplicativo e você contribui para que as eleições na sua cidade sigam as normas eleitorais. Então esse era o nosso tema de hoje, é um tema muito importante, principalmente se você está nos assistindo no período eleitoral, nesse período que vai do dia 16 de agosto e no ano de 2024, o primeiro turno das eleições será no dia 6 de outubro. O segundo turno, para cidades que têm mais de 200 mil eleitores, ocorrerá no último domingo de outubro do ano de 2024. Então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Já sigam o nosso canal, porque toda quinta-feira nós temos vídeo aqui sobre direito eleitoral e neste ano sobre eleições 2024. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.